Salve galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aí à minha bagunça, meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a revolução cultural no século XX, gente. Século XX, né? A cultura ela passou por uma forte revolução, teve mudanças nas famílias, nos costumes, nas relações entre as gerações, né? Teve aumento de divórcio, legalização de práticas que antes eram proibidas, né? E também, né, crescimento da cultura jovem, né? Mostrando assim um afastamento de vários valores tradicionais. A juventude ela ganhou assim mais destaque como força social, consumidora do mercado, né? Influenciou a moda, música, até mesmo comportamento global. E a gente vai destrinchar esse conteúdo, né? Saber as minúcias disso aí que eu acabei de falar para vocês através do resumo do capítulo 11 da Era dos Extremos do Hobsbawm. Se você curte esse tipo de conteúdo, tá precisando estudar história contemporânea, te convido aí a ficar até o final, passa para frente para quem tá precisando. Se você tiver interesse nas demais obras dessa coleção do Hobsbawm, tem a playlist aqui no canal, uma não, né? Playlist para todos os livros, né? Resumidos em capítulos e partes, umas só em capítulos, né? Alguns ficaram muito grandes, outros pequenos, enfim. Eu vou me adaptando aqui. Dinâmica muito simples, o conteúdo vai ficar na tela e eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês, beleza? Então, sem mais enrolações, pessoal, bora começar aí os trabalhos. Seguinte, Revolução Cultural do século XX basicamente mostra como que as famílias e as relações entre os homens e as mulheres mudou pra caramba ao longo do tempo. Embora assim muitas famílias tenham resistido às mudanças que aconteceram muito rápida nesse recorte temporal, elas não ficaram simplesmente paradas no tempo. É um estudo feito por Goody em 1990, ele destacou que mesmo que as famílias em todo o mundo, gente, todo o mundo, tá, tenham algumas semelhanças, existem assim diferenças marcantes entre as regiões. Por exemplo, a poliginia, termo diferente, né? É quando um homem tem várias esposas, né? Não é poligamia, poliginia. E é comum em algumas partes, por exemplo, da África, né? Mas quase não acontece, né? Na região ali que incorpora a Eurásia, né? Parte da Europa e da Ásia, exceto em alguns grupos assim mais ricos do mundo árabe. No modo geral, a maioria das sociedades, né? Elas têm características realmente parecidas. Casamento formal, ideia de que homens têm mais poder, né? E a presença, né, de famílias pequenas, né? Pai, mãe, filhos, né? Aquele núcleozinho ali. Só que a maneira como as famílias elas são organizadas, ela varia bastante de lugar para lugar. Na segunda metade do século XX, as famílias elas começaram a mudar pra caramba, especialmente nos países mais desenvolvidos do Ocidente. Para vocês terem uma ideia, em 1938, para cada 58 casamentos na Inglaterra, né, e também no país de Gales, tinha apenas um divórcio para cada 58 casamentos. Só que ali, pela década dos anos 80, né, 1980, essa proporção ela virou assim, quase um divórcio para cada 2 casamentos. Para ser mais preciso, né, de acordo aqui com o conteúdo, 2,2 casamentos. Isso mostrou assim que as pessoas estavam se separando mais, só um pouquinho. E assim, não foi só na Grã-Bretanha. Outros países, Bélgica, França, Países Baixos, eles tiveram um aumento muito grande nos divórcios, né? Com as taxas até chegando a triplicar entre 1970 e 1985. Além disso, mais e mais pessoas começaram a viver sozinhas, né? Isso significou, assim, que o modelo de família tradicional, pai, mãe, filhos, né? Estava dando lugar a outros tipos de arranjo familiar. Fechei a porta porque o sol estava entrando. Continuando. Nas décadas de 1960, 1970, né, as famílias elas passaram por mudanças bem grandes e isso aconteceu junto com uma abertura nas regras sobre
o casamento, sexualidade e também ter filhos, gente. Por exemplo, Itália, né, o divórcio ele foi legalizado em 1970. Na Grã-Bretanha, a homossexualidade ela deixou de ser crime, gente. E essas novas leis, elas tornaram, assim, mais fácil fazer coisas que antes eram consideradas proibidas. Consideradas não, elas eram efetivamente proibidas. Só que também mostrou que já tinha uma mudança na mentalidade das pessoas, gente. Muito importante isso. Só que não foi assim, igual em todos os lugares. Comentei isso ainda há pouco. A velocidade, né, e o jeito como essas mudanças foram acontecendo variou pra caramba de país para país, região para região. Por isso, assim, as taxas de divórcio e as regras sobre casamento, elas eram bastante diferentes em cada lugar, né? Isso aí mostrou realmente que estava rolando uma transformação cultural, né? Enquanto o mundo ele estava se modernizando. Ali, nos anos 70, anos 80, vamos pegar essas duas décadas aí, a gente começou a ver uma crise nas relações entre os gêneros, né? Isso se mostrava no aumento dos divórcios, crescimento dos nascimentos fora do casamento e também nas famílias, gente, monoparentais, onde um só pai ou a mãe cuida dos filhos. Quando eu falei um só pai, não é que sejam dois pais, é ou o pai só ou a mãe cuidam dos filhos. Enquanto isso, a juventude estava se destacando como um grupo independente, né? Mais cheio de voz. Os jovens eles começaram a se mobilizar, a se engajar politicamente, né? Especialmente ali nos anos 60, onde rolou uma onda de protestos e de movimentos estudantis muito grandes. Eles estavam questionando a autoridade dos mais velhos, né? Mostrando que quem realmente queria mudar as coisas eram eles. Eles já estavam meio que ficando de saco cheio de todos aqueles tópicos tradicionais da sociedade. E esse novo jeito de pensar, ele se refletiu bastante na música, gente. Olha só, entre 70% a 80% dos discos de rock, né, que foram vendidos eram para pessoas entre 14 e 25 anos, né? Pega esse recorte de idade. Isso mostrou que os jovens, eles eram não somente consumidores, mas também eles estavam se tornando protagonistas da cultura, gente. Eles estavam se afirmando na sociedade como verdadeiros agentes da mudança social. Isso é importante pra cacete. A figura do herói juvenil que morre cedo, né, acabou virando uma espécie de símbolo da cultura jovem. Exemplos aqui, ó, James Dean, Janis Joplin, né, Jimi Hendrix, gosto muito por sinal. Eles mostravam como que a juventude podia ser intensa e também passageira, né? Nessa época a visão sobre os jovens mudou, no modo geral. Eles não eram mais vistos apenas como uma fase de preparação para a vida adulta. Os jovens eles passaram a ser vistos como uma fase muito importante e cheia de potencial. Embora as pessoas elas estivessem vivendo mais, a cultura jovem ela fazia com que muitos jovens eles se sentissem assim desconectados dos adultos e das suas experiências, né? E isso criou um choque entre as gerações, principalmente porque os líderes políticos da época, eles eram assim, na sua maioria, bem velhinhos, né? Eles eram já coroas, né? E essa diferença de visão e de experiência, ela acabava gerando verdadeiras tensões. Por quê? Os jovens eles queriam se afirmar e viver as suas vidas de forma intensa, enquanto os mais velhos muitas vezes eles não entendiam ou eles não apoiavam isso. O choque estava feito. A nova cultura jovem ela virou assim uma espécie de estrela das economias de mercado que estavam ali se desenvolvendo. Os jovens eles não tinham só grana para poder gastar, mas também eles eram muito rápidos em acompanhar as novidades tecnológicas, né? Muitos produtos e programas
legais, foram criados inclusive por eles. E isso mudou a dinâmica familiar, gente. Com os filhos muitas vezes sabendo mais sobre tecnologia do que os pais. Essa cultura não é só local, ela era global. O rock, o jeans, por exemplo, eles se tornaram assim símbolos da juventude em todo o mundo. Embora os Estados Unidos eles tenham assim uma grande influência, os jovens eles também pegaram inspiração de culturas diferentes, né? Isso também mostrou uma diversidade, né, que desafia a ideia de que uma cultura é melhor do que as outras. Apesar, mais uma vez, de que os Estados Unidos tiveram uma influência gigantesca nesse processo aí. A hegemonia cultural, gente, que basicamente é a ideia de que uma cultura domina as outras, sempre teve a indústria cinematográfica americana como a grande influência. Isso aí é indiscutível. Antes da Segunda Guerra, os filmes de Hollywood eles estavam em tudo quanto é que é lugar, atingindo assim milhões de pessoas por todo o mundo. Mas com a chegada da televisão, a produção de filmes fora dos Estados Unidos ela também cresceu. Por volta ali de 1960, os Estados Unidos eles só faziam 1/6 de todos os filmes do mundo. O que mostrou, né, que a influência deles estava diminuindo. Só que mesmo assim, gente, mais tarde, os próprios Estados Unidos eles conseguiram recuperar bastante dessa força. A TV, que era um meio cultural muito mais variado, ele não deixou os americanos dominarem, como, por exemplo, dominaram o cinema. Mas as tendências dos jovens dos Estados Unidos, elas ainda se espalhavam pelo mundo, gente, principalmente por meio de canais britânicos. Muito importante essa informação. Assim, a cultura americana ela ainda estava presente, só que de uma forma diferente. Na década de 1950, várias mudanças sociais e também econômicas ajudaram a criar uma cultura jovem global. Estou falando justamente sobre isso. Primeiro, muitas pessoas estavam indo mais longe nas escolas, gente, e as universidades estavam ficando cheias de jovens. E isso fez com que a cultura jovem se espalhasse mais dentro do próprio meio acadêmico. Além disso, os adolescentes eles tinham mais dinheiro do que gerações anteriores, né? Graças à Era de Ouro. A gente já viu a Era de Ouro em vídeos anteriores, né? Quando a economia ela estava muito boa para todo mundo. Como eles não precisavam ajudar tanto em casa, assim, financeiramente, eles podiam gastar o dinheiro deles nas coisas que eles gostavam. E isso acabou resultando numa espécie de boom da adolescência, especialmente na música e na moda. Guardem essa informação. No Reino Unido, as jovens trabalhadoras elas tinham dinheiro sobrando para poder comprar roupas e também discos. Nos Estados Unidos, as vendas de disco dispararam, né? Mostrou que a juventude assim estava se tornando. Outra informação importante, um grande mercado consumidor, as garras do capitalismo aí de novo. A separação entre gerações ela ficou mais forte ao longo do tempo, né? Criou um distanciamento entre quem nasceu antes de 1925 e quem veio depois de 1950, gente. Esse sim, colocar entre aspas, tá? Abismo geracional, ele foi visto em diferentes partes do mundo, como por exemplo, China e Egito. Culturas totalmente diferentes, onde os jovens eles estavam vivendo em sociedade que queriam mudar muito por causa de revoluções e ocupações. Como essas gerações não tinham assim uma memória comum, a comunicação entre elas ficou muito difícil, já que os jovens eles não entendiam muito bem a experiência dos mais velhos. Acabei de falar. As gerações anteriores, a adolescência deles, eles estavam vivendo a revolta, estavam vivendo a ocupação. Essa geração já era uma outra pegada, uma outra mentalidade. No cenário mundial, as pessoas mais jovens elas começaram a ser a maioria também, principalmente em países do terceiro mundo, gente, onde tinha assim muita criança e muito adolescente. Isso fez com que o abismo geracional, né, ficasse ainda maior. E conectar
as vivências e também as expectativas entre os jovens e os mais velhos, cara, tava cada vez mais complicado. Ali também em 1950, né, a juventude começou a ditar novos comportamentos, novos hábitos e também novas maneiras de se divertir, né? E isso causou um impacto grande na cultura, né? Incluindo moda, música, publicidade. Já comentei. Reforçando. Os jovens eles queriam assim ser vistos como únicos, como livres, né? Mas ao mesmo tempo eles acabavam seguindo as tendências e as modas que eram populares entre os seus amigos, né? Isso criou, assim, uma certa uniformidade dentro desses grupos, né? Isso de, assim, de pegar ideias das classes mais populares e fazer delas moda já acontecia há muito tempo, né? Especialmente nas elites. Só que, gente, com o cinema, com o entretenimento de massa, essa troca cultural ficou muito mais forte, né? Com as influências das classes mais baixas ganhando destaque. Hoje a gente vê também muito isso. Durante o período entre as duas guerras mundiais, a cultura popular ela era muito influenciada pelos valores da classe média. Um exemplo bem claro disso, gente, cinema de Hollywood. Os filmes dessa época geralmente seguiam os valores da família americana. Eles eram controlados por um código moral assim, rígido. Esse código limitava bastante o tipo de conteúdo que podia aparecer, né, nas telas dos cinemas, para poder garantir assim, que tudo seguisse um padrão que era considerado correto. Mesmo quando surgiram assim, filmes mais ousados, como por exemplo os de gangster, né, que iam assim, contra esses valores, né, no final das contas, a moral sempre prevalecia e tudo voltava para a ordem que era considerado, mais uma vez, certa. Além disso, os musicais, tanto da Broadway quanto de Hollywood, eles mostravam assim, influências populares com elementos mais respeitáveis, né? Mas sempre com o objetivo de agradar quem? A classe média. A cultura da época estava sempre tentando manter esses valores tradicionais. Aí, algo novo muito aconteceu. Os jovens das classes mais ricas e também das classes médias, eles começaram a adotar estilos das classes baixas, das classes consideradas classes mais urbanas. O rock, que antes era assim um gênero musical de gueto, né, e das comunidades negras, como o rhythm ou o blues, ele virou uma linguagem universal da juventude, principalmente entre os, olha só, cara, principalmente entre os jovens brancos. Cara, isso aí foi uma revolução cultural muito absurda, gente. Isso representou de fato uma virada cultural, onde assim, o que era moda entre os trabalhadores começou a influenciar a elite, né? Exemplo disso, falei há pouco tempo também, o jeans, né, que passou a ser usado por todo mundo e também era uma maneira de falar das classes trabalhadoras que começou a ser imitada pelos jovens ricos, né, e também da classe média. As gírias, os dialetos, né, isso realmente mostrou como que eles começaram a se identificar com coisas que antes eram vistas como da classe baixa, né, da classe popular. A galera jovem das classes média e alta, eles começaram a adotar comportamentos que antes eram vistos como coisa de operário, como coisa de quem vivia à margem da sociedade. Falar palavrão, viver de um jeito mais livre, né, sem seguir as regras convencionais. Usar palavrões como, pô, a gente inclusive vê esse termo muito em filme, né? Fuck em público. Virou uma forma de mostrar que essa juventude estava rejeitando os valores mais conservadores, né, que as gerações anteriores seguiam. Ao mesmo tempo, né, as subculturas que antes elas eram escondidas, homossexualidade, grande exemplo disso, elas começaram a ganhar mais espaço, principalmente em dois âmbitos, dois segmentos, artes e moda. Guarda isso. Essa aceitação dessas subculturas mostrou de fato assim uma abertura maior para a diversidade, para poder questionar as normas da sociedade, né? Criando, né,
todo um movimento de liberalismo cultural que o que, gente? Desafiava o jeito tradicional de se pensar e se viver. Guarda isso! Essa nova cultura jovem, ela se expressou de forma marcante em eventos como, por exemplo, os protestos de 1968 em Paris, né? Um dos slogans mais famosos dessa época foi "É proibido proibir", que basicamente mostrava, né, o desejo por mais liberdade pessoal dos jovens, rejeitava as regras e as normas sociais que antes eram muito opressivas, né? Embora esses protestos eles fossem assim grandes movimentos coletivos, a verdadeira essência desses protestos era o foco nos desejos individuais, gente. Ou seja, cada pessoa buscando por sua liberdade individual. Esse individualismo ele também influenciou outros movimentos, como por exemplo o novo feminismo, que dizia que o pessoal é político. Outro slogan muito importante da época. Isso significava que as questões pessoais, gente, as experiências individuais, como por exemplo os desafios que cada um enfrentava, também eram, na verdade, problemas sociais e políticos muito importantes. Então, gente, basicamente o que aconteceu foi que comportamentos que antes eram vistos como tabu, como homossexualidade e também o uso de drogas, eles começaram a aparecer mais, mostrando que as pessoas estavam buscando por mais liberdade e querendo viver os seus desejos sem tanta repressão. Ao mesmo tempo, essa liberdade individual acabou alimentando o consumo em massa. Por quê? A busca pela satisfação pessoal virou uma coisa assim muito importante, gente. Isso criou uma espécie de paradoxo, se liga. Ao mesmo tempo que as pessoas estavam sendo rebeldes, elas também estavam ajudando a crescer essa cultura do consumismo. Olha o camaradinha aí, o capitalismo, mais uma vez, se aproveitando de tudo e todos. Seguimos. No final do século XX, teve uma mudança cultural gigantesca. Eu tô falando disso o tempo inteiro. As regras, pessoal, que costumavam guiar as pessoas, como elas se comportavam, como elas interagiam, foram ficando cada vez mais fracas. A gente acabou de comentar sobre isso agora. Antes todo mundo seguia certas normas, certas expectativas, né? Só que isso começou a ser bastante questionado. Isso deixou algumas pessoas, gente, inseguras, principalmente aquelas que viam as tradições sumirem. Muito importante. Em lugares onde a violência era mais comum, por exemplo, antigas aldeias, né? Questões antigas sobre honra, como, por exemplo, proteger a mulher a qualquer custo, né? Essas normas começaram a ser desafiadas. As pessoas perceberam que, em muitas situações, a sobrevivência ela se tornou mais importante do que manter aqueles valores tradicionais, gente. Foi assim, um tempo de muita transformação, onde as velhas regras elas já não faziam tanto sentido. A transformação cultural que aconteceu em várias partes do mundo trouxe à tona alguns problemas sérios na sociedade que eram assim mais tradicionais. Antes as hierarquias sociais, elas eram mais bem aceitas, né? Só que com o crescimento da economia de mercado, essa aceitação começou a diminuir. Japão, por exemplo, né? Mesmo que as desigualdades elas não fossem assim tão grandes quanto nos países ocidentais, o crescimento econômico nos anos 90 fez as diferenças entre os ricos e o resto da população ficarem mais visíveis, né? Enquanto isso, os ricos, né, os poderosos, eles acumulavam mais privilégios e as pessoas começaram a questionar se isso era realmente justo. A sociedade ela estava vendo muito mais essas desigualdades, principalmente com a ostentação dos ricos sendo mais exposta. Isso começou a gerar problema. No Ocidente, a antiga estrutura social ela simplesmente desmoronou e as pessoas começaram a focar muito mais em si mesmas. Era o tal do individualismo que eu falei agora há pouco. Isso é o que a gente chama, pessoal, que é considerado aqui no trabalho individualismo
extremo. Guarda essa expressão que é importante, né? Um exemplo disso, né? Quando se discute o valor do trabalho que as mulheres fazem em casa ou quando fala sobre o direito de opção em relação ao aborto. Assuntos extremamente polêmicos. As pessoas passaram a defender mais as suas próprias escolhas pessoais. Individualismo extremo. Deu para entender? Não entendeu? Volta 30 vezes. A Margaret Thatcher, né, que ela foi assim, a primeira-ministra do Reino Unido, é um exemplo muito famoso dessa mentalidade, pessoal. Ela dizia que, se liga no slogan, não é sociedade, só indivíduos. Pô, isso mostra, sim, que essa ideia estava super em alta. O primeiro-ministro chegar e falar assim é porque essa ideia de individualismo ela estava muito em alta. Além disso, gente, algumas políticas sociais que tinham o objetivo assim, de ajudar as pessoas com certas deficiências mentais acabaram não funcionando como se era esperado. Em vez de realmente cuidar dessas pessoas com essas limitações, essas políticas libertaram essa galera das instituições. Mas depois, assim, eles foram simplesmente deixados nas cidades, né? Sem apoio, sem laço algum com a comunidade, né? Isso só piorou a situação social, aumentou os problemas, como, por exemplo, criminalidade, né? Fez com que mais pessoas acabassem presas. As instituições tradicionais do Ocidente, né? Como, por exemplo, família, igreja, elas começaram a perder força. E isso aconteceu porque as pessoas estavam se tornando mais individualistas, gente. Surgiram novas demandas sociais. Exemplo disso, luta das mulheres por mais direitos, né, como o controle sobre a natalidade e também o divórcio. Né? Com essas mudanças, a conexão entre a igreja e os seus seguidores foi ficando cada vez mais fraca, especialmente nos países onde o catolicismo era muito forte. A autoridade da igreja foi diminuindo porque as regras da igreja já não se encaixavam mais no jeito que as pessoas estavam vivendo, né? Isso fez com que menos pessoas quisessem se tornar padres, freiras ou até mesmo fiéis à igreja, né? Muitos começaram a se afastar de todos aqueles rituais tradicionais. Quando a família tradicional ela começou a perder força, isso trouxe, sim, consequências mais sérias. Antes das grandes empresas capitalistas dominar a economia, as pessoas, assim, elas confiavam muito nos laços familiares, né? E também nos laços comunitários, para quê? Para poder fazer negócios. Esses laços, eles ajudavam a garantir que essas transições, elas fossem seguras, né? Fossem também mais estáveis. Só que com o crescimento do individualismo, esses vínculos, assim, eles foram enfraquecendo bastante, né? E isso, assim, gente, não afetou só a moral da sociedade, mas também as formas de ajudar uns aos outros, gente. Muito importante isso. Até mesmo, né, coisas ilegais, crime organizado, né? A família era muito importante para manter a lealdade e a confiança das pessoas. Vê muito isso em filme de máfia italiana, família e tudo mais, né? Com o declínio das antigas normas sociais, tudo isso acabou se perdendo. Cada um estava olhando para o seu próprio nariz com mais intensidade ao decorrer do tempo. Nos países mais ricos, a partir da década ali de 1960, rolou uma grande mudança social. As novas ideias e liberdades, elas trouxeram coisas boas, gente. Como, por exemplo, aumento de programas que ajudavam pessoas em situação de vulnerabilidade. Só que, ao mesmo tempo, essa transformação fez com que os antigos valores da comunidade, valores de comunidade, que uniam as pessoas, né, começassem a desaparecer. E isso resultou em quê? Novas desigualdades, gente. Surgimento de uma subclasse que dependia de benefícios do governo e viviam à margem da economia normal. Além disso, as famílias que antes elas eram assim super importantes para poder firmar as relações econômicas, elas começaram a perder força, né? Isso foi especialmente visível com um aumento da migração em massa para os países mais ricos, gente, que fez com que assim muita gente deixasse as suas comunidades e suas famílias para trás. Então, a maioria dos jovens homens negros que moravam em cidades americanas
né? Eles eram pobres, eles eram excluídos da sociedade, formando uma espécie de subclasse que vivia à parte. Eles não conseguiam assim, se encaixar no mercado de trabalho, nem nas estruturas sociais que a sociedade considerava normal, considerava aceitável. Esse problema, ele não era só dos negros nos Estados Unidos, não, gente. Acontecia também em outros lugares onde a indústria tradicional estava ficando em declínio. Nas áreas onde eles viviam, como por exemplo nos conjuntos habitacionais, as comunidades, surgia um clima de medo e também de violência, principalmente por causa das gangues de jovens. Só em alguns lugares assim mais afastados do mundo moderno é que as comunidades tradicionais elas ainda conseguiam sobreviver, mas mesmo assim elas viviam assim em condições muito ruins. Nos países em desenvolvimento, como aqui no Brasil, as diferenças de renda eram muito grandes. Mas as comunidades e as famílias, elas tinham assim laços, né? Mesmo que sendo um pouco mais frágeis. Nesses lugares, a insegurança nas cidades, né, que é comum nos países mais ricos, não era tão forte. As tradições antigas ainda seguravam um pouco as coisas, né? Mesmo com essas mudanças. Por outro lado, os países desenvolvidos, os valores e os costumes antigos estavam caindo total por terra. Isso fez com que aparecessem movimentos que pediam um retorno dos tempos mais tranquilos, dos tempos mais seguros. Esses grupos eles queriam sentir que eles pertenciam a algo, né? E ter estabilidade em um mundo que estava ficando cada vez mais individualista. Embora eles não tivessem soluções práticas, eles expressavam assim um desejo grande de poder voltar a ter um senso de ordem, um senso de comunidade. O capitalismo, gente, por incrível que pareça, ele também passou a enfrentar problemas, né, por conta desses valores tradicionais que sustentavam bastante ele e começaram a se desintegrar. Antes, pessoal, maximizar os lucros era tudo o que importava, né? Só que agora isso não era mais o suficiente para poder garantir uma economia forte. No final do século XX, a Revolução Cultural começou a desgastar as vantagens que o capitalismo tinha. O neoliberalismo, que ganhou muita força ali nas décadas de 70, 80, chegou ao seu auge, mesmo quando as suas ideias elas estavam começando a fazer menos sentido. Então, assim, embora o capitalismo ele tenha vencido, não foi só por conta da economia que isso aconteceu. Ele também precisava de uma base cultural e social que, aos poucos, estava desaparecendo. E com isso, galera, a gente fecha o resumo do capítulo 11 da Era dos Extremos. Se você sobreviveu até aqui, curtiu o conteúdo, foi útil para você de alguma forma, deixa aquele joinha, passa para frente para a galera que está estudando. Tem alguma indicação de leitura? Deixa aí que eu faço um resumo, que a gente troca uma ideia, beleza? Geral sai ganhando. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Próximo vídeo, resumo do capítulo 12. Valeu, falou. Bons estudos para vocês. Fui.